uma jovem adventista do sétimo dia, no sábado pela manhã, ela decidiu ir à igreja. Estava proibido o culto público. Os nossos irmãos, quando se reuniam, cantavam às vezes hino a meia voz para não chamar a atenção. Eram feitas as leituras, as orações, e o culto era muito disfarçado. Naquele sábado, aquela jovem decidiu ir à igreja, colocou a sua roupa e saiu pelas ruas e foi interceptada por um guarda. Moça, onde você vai? Ela pensou um pouquinho e disse: eu estou indo à casa de meu pai. O meu irmão mais velho morreu e será lido um testamento. Então, guarda, pois não, pode seguir então a sua trajetória. Aquela jovem não estava mentindo. A igreja é a casa de Deus. O nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, morreu. Cada sábado, cada oportunidade, nós lemos a palavra de Deus, onde nos apresenta o testamento da sua morte vicária, sua morte substituinte pelo pecador. E nós estamos aqui nesta manhã felizes, porque os irmãos se uniram para dar uma roupagem melhor a este tempo que durante vários anos tem sido a casa de Deus nesse lugar. Não é muito fácil para alguém construir a sua própria casa, especialmente nos dias em que vivemos. Não são todas as pessoas que têm condições de construir a sua própria casa. E alguns têm conseguido com muito sacrifício e dificuldade. Mas torna-se mais fácil, torna-se mais suave essa tarefa quando os filhos de Deus se unem para construir ou reconstruir a casa de Deus. Que foi o que aconteceu aqui em Pirassununga nesses últimos anos, segundo o histórico que foi apresentado. E damos graças a Deus pelos esforços conjugados por parte de todos e, portanto, nada mais justo do que nesta manhã todos os irmãos que ajudaram estarem sentindo nessa hora, portanto, essa alegria, a satisfação de um dever cumprido e de uma obra realizada com esmero e carinho para o nosso Deus. Queridos irmãos, a igreja é o instrumento usado por Deus para a salvação dos pecadores. A palavra igreja vem do termo grego eklésia, que se refere à comunidade dos cristãos, lugar de comunhão para os filhos de Deus. No aspecto físico, templo religioso, pode significar também corporação. Depois Deus levantou Moisés e temos o período da igreja no deserto, adorando a Deus através ou do santuário móvel portátil. Quando o acampamento era montado, ali também eles montavam o santuário móvel. A presença de Deus era sentida, era encontrada no santuário. Deus havia dado esta ordem em Êxodo 25, verso 8: e me farão o santuário e habitarei no meio deles. E mais, Êxodo 29, 45: habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Salmo 77, 13, na versão antiga: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Ali eles não somente encontravam a graça, mas a presença, a aprovação ou desaprovação de Deus através das luzes do Urim e Tumim. Quando o tabernáculo foi substituído pelo templo de Salomão, a glória do Senhor encheu a casa. Primeiros Reis
capítulo 8, 10 e 11. De tal forma que os sacerdotes não poderiam entrar e ministrar ali, pois a presença de Deus estava ali de maneira marcante, poderosa. Veio o período da apostasia. A apostasia significa abandono da verdade. E veio a diáspora, dispersão dos povos por processo religioso ou político. Veio o cativeiro assírio em 722 a.C. E depois o cativeiro babilônico. A religião hoje discorda, eu não fico desconcertado, eu me dei do céu, me dei que aqui seja um lugar de paz, onde todos possam se sentir bem e, acima de tudo, possam encontrar a Deus, a presença divina. Esta é a finalidade da igreja. Esta é a razão desse santuário, da existência desse santuário. Há muita violência, há muito ódio, há muita ira, há muita inimizade. Pela entrada do pecado, diz a Bíblia em Colossenses 21, o homem se tornou inimigo de Deus do entendimento. Essa é a razão porque há tanto derramamento de sangue, há tanta violência, tanta miséria no mundo. Há muitos inimigos. E nós, sendo inimigos, Deus nos reconciliou. A palavra reconciliação na Bíblia vem da palavra grega cataláxio, que só tem sentido quando uma amizade foi rompida. E através de Cristo, Deus nos reconciliou. E Ele nos deu, diz a Bíblia em Romanos 5 e 2 Coríntios também, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus, o hino, assim se expressa, né? Há muitas portas por aí. O inimigo tem procurado confundir muitas pessoas. Mas uma só é a porta da salvação. E nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. É o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o Cristo. O único advogado que não perde uma causa. 1 João 2, filhinhos, não pequei. Mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo Jesus. Lá no grande tribunal divino, Ele está defendendo a nossa causa. Ele está apresentando os méritos da sua justiça impoluta, para que nós sejamos justificados. Houve um tempo em que a igreja comemorava o aniversário da descida do Espírito Santo entre os apóstolos. Eles não comemoravam o Natal. Depois veio a comemoração do Natal. O Natal comemora Cristo entre nós. O Pentecoste, ou seja, período, tempo em que desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos, era comemorado como Cristo em nós. Está Cristo apenas entre nós? Achamos mais fácil celebrar o nascimento de Jesus do que nascermos do Espírito? Teria sido mais fácil comemorar sua vinda ao mundo do que irmos ao mundo e anunciar a sua volta? Um reavivamento, meus queridos irmãos, da primitiva piedade é a nossa mais urgente necessidade de serviço cristão para 42. E não pode haver limite para a alma que, colocando de lado o eu e entregando-se inteiramente à operação do Espírito Santo de Deus, não pode haver limite à utilidade desta alma. O quanto podemos ser úteis à causa do Evangelho. Deus está desejoso de derramar o seu Santo Espírito sobre a sua igreja, o seu poder. Mais desejoso que qualquer bom pai deseja dar pão ao seu filho que serve. E Jesus perguntou lá em Lucas 11: qual o pai que, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra?
Ou se pedir peixe, vai lhe dar uma serpente. Ou se pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião. Nenhum pai terreno faria isso, né? E ele acrescenta: se vós sendo mal sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Ele está desejoso de derramar o seu poder sobre a sua igreja, para que essa tarefa conclusa seja concluída o quanto antes. O Senhor não retarda a sua promessa, diz a Bíblia. Ainda que alguns a tenham por demorado tardia, segundo Pedro 3,9, mas é longânime para convosco, não querendo que ninguém se perca, não que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Infelizmente, lamentavelmente, isso não vai acontecer. Por quê? Não porque não seja da vontade de Deus, é da vontade de Deus, mas porque muitos preferem viver no pecado, morrer no pecado. Deus ama em extremo o pecador, mas aborrece o pecado porque o pecado destrói a vida, traz consigo o vírus da morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Meus queridos irmãos, quando a igreja deixar de pecar e orar mais, Deus reconhecerá esse fato e haverá um derramamento sem medida do poder do Espírito Santo sobre os seus filhos, como aconteceu nos dias dos apóstolos, quando a igreja era pobre em bens desse mundo, mas rica na fé. A fé é um elemento de grande carência hoje no seio do cristianismo. A fé é representada pelo ouro. Diz o apóstolo Pedro: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que é provado no fogo. O ouro representa a riqueza do mundo. Quem tem ouro tem poder. Quem tem ouro compra a casa que quer, o carro que quer, a roupa que quer, a comida, viaja para onde quer. Representa a riqueza do mundo. No sentido espiritual, a fé representa as riquezas espirituais. E é um elemento de grande carência do seio da igreja hoje. E Jesus, conhecendo a condição do mundo próximo à sua volta a esta terra, lá em Lucas 18:8, ele lança aquela inquiridora pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Mas como que podemos envolver a fé? A Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A Bíblia hoje está ao alcance de todas as pessoas. Esse livro está traduzido em mais de 2.200 línguas e dialetos. Está circulando todo o globo terrestre. Eu dizia que o profeta Isaías, capítulo 59:14, a verdade anda tropeçando pelas ruas. Será que não existe muita fé hoje? Infelizmente, há mais presunção do que fé. A fé reclama as promessas divinas, a presunção também. A fé não duvida da palavra de Deus, a presunção também não. Então qual é a diferença? É que a fé nos leva a submetermos à vontade de Deus. A presunção, o eu está vivo. Não, eu penso sim, eu acho, eu quero. Aí está a dificuldade. Quantas vezes nós pensamos que estamos cheios de fé, estamos cheios de presunção. As ordens divinas, as verdades eternas não são para serem discutidas ou questionadas, mas obedecidas. Assim do Senhor está escrito. Isso é tudo. Que esta igreja possa sempre apresentar um assim do Senhor está escrito, para o bem de todos. E para que a nossa fé cresça e se fortaleça de tal forma que não voltemos nunca à apostasia, nunca a duvidar de Deus, a duvidar do seu poder e do seu amor acima de tudo. Que esta igreja verdadeiramente seja a porta do céu para você e para mim. Amém.